Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode! É isso aí, pessoal. A gente tá aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode. E não é novidade para ninguém que estamos juntas para esses episódios aqui. Sim. Porque a Du veio passar uns dias com a mamãe. Tô muito feliz de você estar aqui, Eduarda. Obrigada. E a gente vai falar de algo muito especial que eu amo demais. Então não vou me enrolar muito. Me diz o tema. O tema hoje é terror em São Paulo. Eu Eu acho que é legal eu estar aqui em São Paulo para falar, Exatamente, né? sobre. É por isso que eu falei que pra mim é top isso aí, porque além de a gente estar falando de terror, de assombração, que é um assunto que eu gosto muito, São Paulo tem muita história e nós estamos em São Paulo. Ela colocou aqui, ó, um pratinho que é do Rio de Janeiro, acho que não dá Não pra dá ver nem pra ver. direito, é. Mas eu falei, o que esse pratinho aqui do Rio de Janeiro? Ela falou, tem que ter uma representatividade. Tem que ter um. Eu não tô no Rio, mas é isso O aqui, Rio ó. está em O Rio mim. está em mim. Mas hoje a gente vai falar de São Paulo. Mas aí, o que você trouxe pra gente hoje de São Paulo? Porque assim, a gente É já. muito louco, né? Ela é lá do Rio, ela que trouxe alguma É. coisa pra nós de São Não, Paulo. mas eu sou, É você daqui, eu né? sou paulista, Sim. né? Então, tudo bem que a gente focou mais nas coisas aqui da capital São Paulo, Isso, né? mas tem muita Não do coisa estado. interior, Mas nossa, tem em muita outras coisa interior, cidades, sim. exato. Inclusive, se você tiver uma história de terror que seja de outro município de São Paulo, ou que seja de outro estado também, e queira nos mandar, a gente super vai adorar. Sim. A gente ainda quer fazer um episódio com relatos de vocês, então a gente ainda tá se preparando pra E de isso. repente, foi só aqui dentro de casa, passou alguma coisa, caiu uma coisa, enfim, manda pra gente, porque isso é muito interessante. Isso aí, comenta aí o seu relato nos comentários, ou se você quiser nos encaminhar o e-mail também, como a gente já sempre comenta aqui, é o medicipod@gmail.com. É isso aí. Então vamos lá, porque a gente comentou, a gente trouxe uma leve introdução no casos bizarros, de que a gente falou sobre coisas bizarras e engraçadas Sim, do a gente falou episódio. alguma coisinha sobre a assombração de São Paulo, sim. Exato. Só que aí a gente tinha comentado, né? Vamos fazer um episódio só falando sobre algumas histórias, pelo menos as mais conhecidas de São Paulo. Sim, aí a gente comentar fez uma disso. promessa, a gente tá pagando a nossa promessa, porque nós é quem Pagando paga a nossa promessa. Exato, estamos pagando nossa promessa. Mas é isso, a gente queria trazer essas histórias aqui e a gente vai tentar trazer, porque a gente comentou sobre alguns pontos de terror São os mais famosos. lá no né? episódio, então volta lá quem não viu, Isso. assiste lá, porque aqui a gente vai falar sobre outros pontos, tá, de terror. Sim. Então, começando com o famosérrimo Cemitério da Consolação. Tem muito famoso que tá lá também, né? Tem Muita gente famosa. Inclusive, se você for fazer um passeio, nem precisa ser com um tour guiado, nada disso. Se você Ir for lá, andar, né? se você for Só. andar, É. nos túmulos tem QR Code, você lê e sabe a história de quem tá enterrado lá, É cara. verdade. É um bagulho de louco. Eu adoro ir passear no Cemitério da Consolação. Nós já fomos enquanto Já. família fazer passeio. Sábado à tarde, vamos fazer um passeio de família. Vamos pro Cemitério da Consolação. A gente é dessas, a gente é A dessas. gente é dessas. É. Mas ele é muito bonito Ele é também, muito né? bonito. Além dessa questão histórica também, porque a gente tá falando de uma cidade extremamente antiga, Sim. então, e é um cemitério muito antigo também. Eu não Sim. sei qual que é deixa eu ver se a gente colocou aqui, mas eu acho que não. Mas esse cemitério da Consolação, ele é um dos mais antigos que a gente tem, se não o mais antigo que a gente tem em São Em Paulo. São Paulo. Depois você, Então, na edição, você coloca eu posso exatamente a colocar idade aqui de dele. qual que é a idade do Isso. cemitério para quem tá nos assistindo, tá? Então, ele é um cemitério muito antigo, logo, com muitas pessoas que fizeram parte da história aí Sim. do município de São Paulo, do estado de São Paulo, também pessoas Sim. que foram de famílias muito importantes, os Matarazzo estão lá. Sim. Então tem uma galera. E tem toda uma história em volta, por exemplo, do túmulo dos Matarazzo, que é um dos maiores, eu acho que é o maior, ele é estrondoso, de grande, de que existe túneis por debaixo da terra que ligam a casa Ao cemitério? ao mausoléu, né? Então existem aí esses boatos de que tinha essa ligação, Não sabia. porque tem toda uma história. Mas o local é assombrado em si, porque não deixa de ser um É um cemitério. cemitério. Todo cemitério tem uma historinha, Tem, todo cemitério vai ter alguma coisa.
Tem muita gente lá importante, tem santos populares lá dentro também, o que também traz essa mística para o local. Mas tem histórias de pessoas que estão andando ali, vê coisa, vê gente, tem trabalhos, né, que são feitos ali dentro. Então tudo isso mexe demais com o espiritual. E você, por mais cético que você seja, andando dentro do cemitério da Consolação, você sente os arrepios, Sim. você sente um sopro na orelha, você vê um vulto ali, pensa, será que tá vivo, será que tá morto? Então, assim, é um lugar realmente especial, vale a pena visitar para quem gosta aí de um terror, de uma assombração. Sim. E ele Hashtag tem fica a dica. ele tem uns túmulos muito bonitos, assim, né? É Pra obra quem de gosta, arte. pra Obra quem de arte. para quem curte essa coisa mais voltada para arquitetura e tudo mais, eu acho que ele realmente ele conta muita história só com os túmulos ali, né? Sim, História de construção que eu falo, né, em si. sim, sim. Mas ele é meio tenebroso, sim. Quando você passa ali à noite, que você vê Também. só o topo de Isso. algumas construções ali, ele é A última bem. vez que nós fomos lá, a gente saiu lá, já tava caindo a tarde, assim, né? Porque a gente É, ficou praticamente a o tarde dia inteiro, inteira lá é. Ele dentro. é gigante E também. ele é muito grande, você consegue realmente passear e se perder ali dentro. Você não entra num caminho, já sai em outro, mas a gente já meio que conhece o local, então a gente já vai nos pontos que a gente mais gosta. Mas dessa vez a gente fez um rolê maior, passou lá embaixo Foi. no Matarazzo, porque o Mausoléu dos Matarazzo fica bem na parte dos fundos, assim, né? Porque a entrada dele é na Consolação, na Avenida Consolação. Uhum. E aí a gente conseguiu ver muita coisa. E tem obras de arte lá dentro mesmo, de artistas, de gente de renome. Então é um lugar que. Ai, gente, se eu for ficar falando aqui do Cemitério da Consolação, acho que eu vou ficar até amanhã, porque eu gosto mesmo. Bora É. pra lá? Depois aqui de gravar? Eu só acho engraçado porque a gente tinha muito. Eu não sei se eu já te falei isso, mas se eu não falei, agora também dane-se, porque já se passaram muitos anos disso. É assim, gente. A Mas gente na vai descobrindo época, as coisas na, depois. na época da escola, eu já matei aula pra poder ir pro cemitério. Eu te falei isso? Não, pro cemitério não. Eu lembro que você falou que foi pra alguns lugares, mas não pro cemitério. Já fui pra outros lugares também, já matei aula pra ir pra outros lugares também. Mas eu tinha um coleguinha na época de escola que ele tinha uma banda de rock. E a galera falava que ele tinha feito pacto com o capeta. Porque é óbvio, né? É o que, É o que nossa, mais era o falam, né? auge do pacto com o capeta. E aí, eu peguei amizade com ele. Ele era uma pessoa muito gente boa e tal. E, óbvio, ele não fez pacto com nenhum, porque nem fama tinha, gente. Então, o capeta tava fazendo um trabalho muito mal Tá. feito. Se ele fez o pacto. Mas aí eu lembro que uma vez ele falou: ah, vamos pro cemitério, não sei o quê. E eu não sei se ele tava muito afim de mim. Às vezes eu tinha um certo crushzinho nele também, enfim. Aí eu falei: vamos. No final das contas a gente nunca nem ficou, era só amizade mesmo. Mas a gente trocava altos papos filosóficos, assim, ó, Aham. no cemitério, gente, no cemitério. E a gente morava Pertinho, perto do cemitério, né? Sim, Do a Curuçá, aqui nossa, em Santo André. nossa vizinhança era super pacata, silenciosa. A gente Tranquilo. gostava muito de morar ali. Eles Do estavam nosso bem, bem mortinhos, Da assim. nossa janela dava pra ver, assim, todo o cemitério. É, Não é um cemitério chiquérrimo igual o cemitério não. da Consolação, mas era um É cemitério, né? o cemitério da Nossa Senhora do Carmo, que é conhecido como cemitério do Curuçá, que fica aqui pertinho de casa. Mas fica a dica, gente, se vocês visitarem o cemitério da Consolação, não que a gente está induzindo você a ficar indo para Não, por cemitério, mas é favor. porque o cemitério da Consolação ele conta história, tá? É. Além dessa questão. Mas qualquer cemitério que você for, quando você voltar para casa, gente, tira toda a roupa, lava tênis, lava tudo, porque a gente tá, Tem vírus, bactérias, né, gente? né? Vamos se cuidar, né? Exato. A gente A tá gente tá falando vivo a ainda. gente tá falando de um lugar onde tem, Sim, tem cadáver, né? sim. Enfim, Mas eu então. conheço gente que vai para cemitério, caminhar em cemitério, justamente por causa da paz, né? Do silêncio, dessa plenitude que a gente encontra ali dentro. Se você realmente quer esse momento de. Você não concorda? Não, é bem tranquilo mesmo, é bem. Eu gosto, já fui inclusive sozinha em cemitérios. Eu morei em Campinas um tempo e era vizinha de 2 cemitérios, adorava. E, enfim, eu não tenho problema algum com cemitérios. Não, eu também não tenho, mas eu também não sou uma pessoa de ficar frequentando, né? Já foi minha Né, época de gostar. ela ia, ó, até matava a aula, gente. Matava Vamos aula. combinar, né? Matava aula pra ir pra vários lugares, mas eu ia pro Gente, cemitério também. cemitério pra mim é novidade. Mas vamos pro próximo, que é o Teatro Municipal de São Paulo. Ai, Que é ele é um cartão lindíssimo, postal belíssimo, lindíssimo. lindíssimo. Só que eu tenho uma questão aqui pra falar. Ah,
Porque a gente assiste muito filme de terror e tudo mais, eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que o demônio, ele é um pouco elitista, e ele só escolhe lugares maravilhosos, Lindíssimos, grandes, antiguíssimos, cheios de obras de artes incríveis. então, mansões e tudo mais. Então, é engraçado porque a gente automaticamente associa lugares assim, como o exemplo do Teatro Municipal, como um lugar mal assombrado. É claro que a gente tem que lembrar também que ele foi construído numa época que provavelmente muita gente ali faleceu, que muita gente foi maltratado. Sim. Então, As construções foram erguidas em cima de muito sangue, né? Antigamente exatamente, era assim, né? exatamente. Infelizmente. E tem também essa associação de lugares mal assombrados por conta de pessoas que foram maltratadas ali, né? Sim. Então é um lugar de alguma sofrimento, exato. o sofrimento, né? Então, E eu venho estudando bastante sobre energia, e a energia do sofrimento fica no local. E eu tenho um testemunho para contar, que eu não vou contar nesse episódio, depois eu conto em outro, só para deixar você curioso para você voltar. Mas de algo que eu vivi aqui nessa casa, quando a gente comprou essa casa de energia. Mas hoje não tem mais, porque a gente faz as nossas consagrações, não é mesmo? Eu durmo aqui, meu Deus do céu. Maravilhoso, essa casa tem uma casa paz. Maravilhosa, linda. Tem amigos que vieram já aqui e falaram, nossa, a casa tem uma paz. Ai, mas que casa gostosa, iluminada e tal. Casa de vó, teve amigo meu que falou, ai, que parece uma casa de vó. Tá faltando neto, no caso. Mas... Você já tem, é que eu mato os meus Foi logo netos. que a gente mudou pra cá. Eu tive umas sensações e tal, mas foi só eu. A Lilian disse que nunca. Mas é que eu tenho uma certa sensibilidade, né? Não que ela não tenha, mas é que ela é um pouco mais cética, ela tem uma linha de raciocínio um pouco mais, né, diferente de mamãe. Mas e falando sobre esse lance que eu comentei aqui sobre casas que... Gente, vocês vão escutar cachorro latindo, criança chorando. Normal, a gente tá desse jeito, aqui, a vizinhança animada. É vida acontecendo. E agora os cachorros todos se reuniram. Então vocês vão Eles escutar estão em harmonia. Mas eu tô lembrando que eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast, porque eu já falei essa história pra muita gente, inclusive tem um vídeo no meu TikTok que eu falo a respeito disso, que eu fui gravar lá em 2021 um clipe numa casa muito antiga, uma casa do final do século XIX. Inclusive esse clipe é maravilhoso, eu adoro. E esse clipe é lindíssimo, ele tá no YouTube pra assistir também. Coloca aqui pra todo mundo ver. Eu vou colocar aqui pra vocês é muito bom, a conseguirem música acessar. é boa, o clipe é colorido, é muito lindo. Muito lindo, maravilhoso. Só que a gente todo mundo teve alguma coisa na casa. Não era aqui em São Paulo, gente, essa casa interior, né? No interior de São Paulo, E era engraçado porque nós estávamos, o grupo principal eram 5 pessoas, sendo eu evangélica, a gente tinha uma católica, um budista, uma umbandista, um ateu. Todo mundo saiu falando alguma coisa dessa casa. Até o ateu? Até o ateu. O ateu, o meu amigo ateu, eu tô batendo toda hora só. Não tem problema. Esse meu amigo, ele teve um momento que aconteceu com nós dois no quarto. Olha! Eu tive testemunha, e era um testemunha ateu ainda. Olha isso, pra dar mais credibilidade. Que um olhou pra cara do outro assim, ó, que a gente ficou tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? É Você tá vendo o que eu tô vendo? A gente pode voltar com isso daí, hein? O que vocês acham? Da gente voltar com... Fala aí se vocês têm curiosidade de saber essas nossas vivências assombradas, porque tem algumas, né? Mas voltando aqui no teatro, eu sei que a gente tá falando de São Paulo, mas a gente morou um tempo em Brasília também, tem um teatro, o teatro lá de Brasília, que é o Municipal de Brasília, também tem toda uma história, quem tiver curiosidade aí, pesquisem, que também tem umas assombrações. Eu acho que é mau teatro, né? Teatro é um bagulho assim que meio que atrai. Eu acho que porque é contado histórias, né? É a mesma coisa. E tem uma coisa, quando eu já fiz filmes de terror, né? De terror psicológico, enfim. E na época que a gente estava fazendo os filmes, principalmente pra faculdade, eu tinha muito pesadelo. Eu acho que a gente acaba não atraindo, não sei se atrair mas a gente é a fica palavra. Nessa conexão, né? Exato, eu acho que é muito o pensamento que fica ali naquela coisa. Também volto a isso, né? E é teatro, né? O teatro... A gente, por exemplo, eu tô aqui, a gente tá falando sobre esse assunto, a gente tá pensando sobre ele, a gente tá energizando ele, a gente tá aqui se conectando com ele. E isso fica com a gente. Os nossos sonhos têm muito a ver com os nossos... lixos diurno que chama? O que a gente viveu durante o nosso dia. Ai, você falou, a palavra fugiu na hora.
Mas é um resquício do do dia, a dia. gente coloca E no nosso sonho. pode rolar até resquícios da semana que fica no nosso sonho, no nosso subconsciente. Então, ai meu Deus, eu tô sonhando com isso, É. e tal, é porque você viveu, queridão. Fica tranquilo, tá tudo certo. E aí, no teatro, já falaram sobre, que a pessoas que trabalharam ali nos bastidores, né, que já juraram de pé junto que viram cortina se mexendo sozinha, cadeira sendo, rangendo, É, objetos sendo arrastados, luzes se apagando, acendendo sozinho, né. Então tem sim, esses tem esses momentos esses aí. esses momentos aí que o povo conta. E eu acho fantástico, deve ser muito legal, né. Já pensou você poder passar uma noite num lugar desse? Porque assim, você há de convir comigo que a assombração acontece a qualquer hora do dia. A Qualquer hora. qualquer hora. Eu já vi ou escutei histórias que meio-dia o fantasma apareceu. Mas à noite parece que o negócio fica mais louco, né. Parece que é mais, né. Vai À ver noite o parece que é um pouco mais vai ver forte. o capeta gosta da noite. E aí o próximo é o edifício Martinelli, que é muito famoso Sim, o no edifício Martinelli o edifício Martinelli, ele é o primeiro arranha-céu de São Paulo, e é. por muito tempo ele foi considerado o prédio mais alto, né. Sim, o cara era um ricaço, completamente doido, ele começou a construir e na visão dele ele queria construir o prédio mais alto do mundo, e ele foi construindo e a estrutura do prédio ela é muito forte, porque todo mundo falava: vai cair", ele não vai cair, ele colocou do melhor, É. ele mandou vir, material de fora para que a estrutura realmente fosse, né, bem bem sólida, porque não tinha na cabeça dele, na visão dele, porque ele também não era do Brasil, se não me falha a memória. E ele construiu realmente um arranha-céu, até hoje é um prédio que dá para ver de longe, ele não é o maior, tem vários maiores que ele, mas ele é encantador. E ainda para deixar mais louco, assim, esse prédio, ele vem o prédio todo e em cima do prédio ele A construiu a mansão. casa dele, a É. mansão. Aham. Então, tem se vocês puxarem na internet, vocês podem fazer, aquelas vistas por cima, assim, ó, do prédio, a mansão dele lá em cima. Inclusive hoje, lá de tempo em tempo tem balada, então a galera tem ido muito me Na conv mansão? dentro do Martinelli, lá em cima da mansão. Ai, que dó. Deve ser maravilhoso, Mas mas é de balada? noite, Mas num balada prédio não. assombrado. Imagina, você vai com um monte de amigo, deve ser muito divertido. Me convidaram para ir, eu não tive estrutura física para esse feito, mas ainda está no meu radar e um dia estarei lá, talvez não para balada, mas para essa visita. Existem visitas guiadas dentro do Martinelli, então se informem aí também sobre isso. Se você puder, Eduarda, pesquisar e colocar aqui na edição também é bem interessante. Você marca o horário, junta uma galera e tem um guia que vai te mostrando tudo do dentro do prédio. Por que que o prédio ficou assombrado? Lógico que teve todo esse envolvimento, esse sentimento que o dono, quem levantou, colocou no local, e toda vez que tem muito sentimento envolto a uma construção, parece que a construção sente isso, fica nisso. Depois disso, ele perdeu tudo, todo o dinheiro dele, ele colocou ali, ele perdeu tudo, ele fez muitos empréstimos, ele ficou falido, a família dele faliu, enfim, perdeu tudo. E aí esse prédio ele ficou abandonado muitos anos por conta Dessas dessas dívidas. É. dívidas e tal, até que o governo conseguiu reverter o prédio para si, mas até o governo conseguir fazer isso, o prédio ficou com invasão. E aí teve muitas mortes ali dentro, tinha muita coisa errada, Uhum. droga, prostituição, tinha, enfim, teve. Foi ocupado para fazer coisas erradas ali dentro, Exatamente. né. E aí quando eles desocuparam o prédio, que eles conseguiram tirar todo mundo, hoje é um prédio recuperado, lindíssimo e tal, tinha lixo até o sexto andar, porque no meio do prédio, o prédio Ele é ele vazio, é como se né. fosse uma caixa. Aham. Então ele é construído quadrado e no meio ele tem um fosso, Uhum. justamente para ter circulação. Então esse prédio ele tem uma ótima circulação, porque tem janela para todos os lados. E o cara pensou em tudo, né, para construir ele. E nesse fosso tinha lixo até o sexto andar. Conforme foram limpando, tirando lixo e tudo mais, encontraram várias ossadas, inclusive de um menino que tinha sumido. O menino era filho de um sapateiro, se não me falha a memória. E ele foi entregar no prédio um sapato que o pai tinha arrumado. O pai pediu para que ele fizesse essa entrega e o menino sumiu dentro do prédio. E a ossada dele foi Nossa. encontrada nesse tanto de lixo que tinha ali. Então, assim, eu tô aqui dando resumo do resumo do resumo, e se eu tiver errado em alguma coisa, alguém souber, me corrijam, porque a história, eu já sei da história há bastante tempo,
né? Então pode ser que eu tenha me confundido com alguma coisa, me perdoe por isso. Mas é um lugar que me encanta muito. Eu já passei na rua, já vi de fora, mas eu ainda vou fazer essa visita guiada, porque eu gosto muito da história do Eu Martinho. tenho, eu tenho vontade de conhecer Nossa, lá em ele é cima. lindíssimo. E a gente tem outro edifício também com uma história bem macabra, que é o edifício Andraus. A gente falou sobre o outro edifício que pegou fogo em O São Joelma, Paulo, que né? foi o Joelma, Isso, que hoje é o Bandeiras. que é o Bandeiras. A gente falou Isso. lá no episódio de bizarrices e coisas engraçadas, que engraçado não é Não tem engraçado, não tem não nada de tem nada, engraçado, mas é mas é bizarro, né? extremamente bizarro. E aí a gente agora traz a história sobre o edifício Andraus, porque ele também, lá nos anos 70, começou, parece que um negócio muito doido dos prédios, Pegarem fogo. eles não estavam sendo bem, Não tinha tendo uma manutenção, né? manutenção Sim. e pegaram fogo. Então, não só o Joelma, mas o Andraus, ele também foi um caso que teve muitas Desse eu não conheço, não sei da história. Eu li aqui, né, no do Andraus. roteiro, mas eu nunca fui atrás, não tenho ideia dos detalhes, não sei como é que é. O Andraus, ele foi isso, foi nos anos de 1972, ele pegou fogo. Começou uma falha, teve uma falha, né, Na elétrica, na né? elétrica, e aí começou o fogaréu. Só que eu escutei um podcast, que é o Modus Operandi, que é maravilhoso. No Modus Operandi, há um episódio que a Mabê Bonafé, ela fala a respeito do edifício Andraus, e ela entrevista uma mulher que sobreviveu. Uhum. O edifício Andraus, ele é um edifício... Residencial. Não, ele é comercial. Ele é comercial. Comercial. E aí algumas pessoas foram um dia normal, foi trabalhar num dia normal, e aí deu esse problema aí, e descobriram que não tinham água o suficiente para apagar o incêndio. Meu Deus. Porque descobriram que as pessoas colocavam o carro no estacionamento e usavam a Água pra água lavar o para carro. lavar o carro. E aí, quando foi. Mas assim, chegaram a uma conclusão que, mesmo que não tivessem usado a água para lavar os carros, mesmo que a água tivesse armazenada, ainda assim não seria o suficiente para poder apagar o incêndio. Então existia essa preocupação. Aí foi quando a Prefeitura de São Paulo começou a ser um pouco mais rigorosa com relação às manutenções nos prédios, porque foi isso, foi praticamente um atrás do outro pegando fogo. Sim. Então foi quando começou essa melhoria aí para os prédios. Mas ele é obviamente lembrado por ser mal assombrado justamente por essas pessoas que morreram queimadas, E por ser em 1972 o caso, tem imagens que foram transmitidas pela televisão, né? E aí... Não sei se você... É que você nasceu no... Eu nasci depois. Você nasceu depois. Eu sou jovem. Só que, gente, anos 70, 80, 90, a TV era muito assustadora nesse sentido. Verdade. Ela Mas eu lembro de bastante coisa. Ela mostrava os... Gente, no jornal, você via no jornal as pessoas mortas. Sim, era bem bizarro. Impresso ali. Qualquer pessoa passava na banca de jornal, via gente morta no jornal, assim, uma coisa muito bizarra. Hoje a gente tem essa noção de que não só é prejudicial, sei lá, mentalmente, né? mas isso é um desrespeito aos familiares das pessoas que estão vendo aquilo. A pessoa falecida, né? Exato. Sim, eu concordo. Eu acho que hoje tá menos pior, né, do que era antigamente. Mas provavelmente, se você pesquisar na internet, você vai conseguir encontrar, inclusive, imagens dessa fatalidade, né? Sim. E aí, só concluindo, esse incêndio ele deixou 16 pessoas mortas e 330 feridos. Então foi bem gigante. Foi bem grande, misericórdia. Triste. E o próximo é um que eu acho muito louco, que é o túnel dos mortos do Hospital das Clínicas. Então, eu não tenho noção do que é isso. E a gente consegue ir? Eu acho que não é aberto. Não, ele não é aberto porque ele não é um lugar. Justamente. Não é de pra gente turismo? passar... Claro você não colocou aqui os bagulhos de turismo? Uai! Mas é que assim, não é todo mundo que sabe dessa informação. Então. Só que justamente para as pessoas conseguirem mover os corpos, existe um túnel que as pessoas. E é assim, é um túnel grande. Gente. Eu vou ler aqui sobre ele. O túnel que passa pelo Hospital das Clínicas, mal imagina que aliás,
Desculpa, falei errado. Quem passa pelo Hospital das Clínicas mal imagina que no seu subsolo está um túnel de 100 metros que recebe pacientes mortos do hospital todos os dias. Essa via macabra, abaixo da Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, fazendo a ligação entre o hospital e o serviço de verificação de óbitos. O objetivo da passagem é fazer o transporte dos cadáveres de forma mais rápida e discreta, né? Para não ficar Meu chamando atenção ali também. Deus. Sem passar pelas ruas da Sem passar pelas cidade. ruas da cidade. Como era de esperar, o túnel que recebe tantos cadáveres está permeado de histórias assustadoras, porque, né? Pô, Tudo que tudo envolve tem gente morta. porque é mistério, tudo que é misterioso, a gente cria aí um monte de coisa. E aí tem relatos dos ex-funcionários que afirmam ter ouvido vozes, presenciar vultos, né? Enfim. E aí ele fica marcado por conta disso. Mas eu achei muito louco, né? E eu não Nossa. conhecia, eu não sabia da Não, história. eu também não. Quando eu li aqui, eu falei, caramba, que legal, será que é aberto ao público? E eu deixei para fazer essa pergunta para você de maneira entusiasmada aqui mesmo. Porque a gente sempre conversa sobre os episódios, mas já pensou se a gente pudesse passar? Nossa, ia ser muito legal, né? Porque é só os funcionários que têm essa experiência. Mas é A justamente gente, para para resguardar, pra né? E resguardar e respeitar tal. aquele momento ali da pessoa morta. Exato. Mas Mas que é imagina você andar curioso, 100 metros num lugar. fechado, um túnel que passa por baixo de uma E avenida. assim, lembrando que para quem assiste o nosso episódio, eu sempre geralmente coloco as imagens aqui para poder mostrar para vocês do que a gente tá falando, né? Existe imagens desse túnel, será? Então, Porque se é fechada, o sei que eu lá. pesquisei, eu não sei se é túnel, se só colocar imagens para poder trazer uma visão mais ou menos do que seria, ou se é verdadeiro. Eu vou tentar puxar a imagem verdadeira desse túnel. Tá. Mas pode ser, eu não sei Pode se ser que são, não pode ser que que não não seja, seja. mas aí eu coloco alguma aqui só para vocês imaginarem mais ou menos como é que seria, porque eu acho que Para quem eles tá nos fazem assistindo isso, pelo assim. YouTube, né, gente? Se vocês gostam de nos Exato. ouvir pelo Spotify, continuem nessa pegada, mas se você quiser Mas imagem, lembrando que no Spotify a gente também também coloca coloca a imagem, imagem, tá? Mas aí, se você estiver só escutando, né, no modo de escutar, Isso. aí provavelmente você não vai ver. Mas depois você nos ouve e depois você, quando tiver tempo, assiste também. Isso. Mas é muito interessante essa parte aqui, esse túnel dos mortos, eu achei Muito muito legal. legal. E aí, para finalizar esses lugares, eu coloquei a casa da Yaya. Você conhece? Você chegou a visitar a casa da Yaya? Não. Não fez parte do turismo quando você foi fazer o passeio que você fez? Vamos lembrar que a história dela, que eu acho que sim. A dona Yaya, é óbvio Dona que eu Yaya. fiz. Paramos Gente, tem um ônibus que ele é guiado aqui por São Paulo, que é o São Paulo Assombrado. E eu vou depois passar para você colocar também aqui na descrição de quem está assistindo pelo YouTube, porque eu não vou me recordar o nome agora. Mas a gente fez isso, é um musical dentro de um ônibus, é uma peça de teatro, em que vai parando em alguns, eu já falei algumas vezes, eu acho Já falou no que episódio do já falei, Bizarro, né? E aí ele vai parando, só recapitulando aqui para quem não ouviu e depois volta lá para pegar os detalhes. E ele parou na frente Da da casa da Yaya, da Yaya, Dona e Yaya. aí ele conta toda a história dela e é muito bizarra. Então, e aí a Sebastiana de Mello Freire, que é a Dona Yaya, ela foi uma herdeira e órfã que acabou sendo diagnosticada com histeria, lembrando que ela é uma mulher que viveu no século passado, né? E histeria era uma doença, entre aspas aí, que inventaram na década não, no século XIX, se eu não me engano, 18, 19. Enfim, que é onde essa histeria era onde as mulheres não podiam ter voz, basicamente, né? Eles criaram essa doença aí para Criou poder uma silenciar doença pra mulheres silenciar. que queriam só falar. Que não é, né, novidade. Pois é. Dos 74 anos que ela viveu, 36 foi confinada dentro de casa. Aí imagina, ai, a casa é mal assombrada. Imagina a dor, o sentimento, a energia que foi colocada dentro dessa casa por essa pessoa que sofreu 36 anos confinada dentro da própria casa. Uma mulher riquíssima que podia ter viajado, vivido, casado, feito, não pôde. Mas aí é que tá, porque ela chegou a fazer isso até os 36 anos, ela tentou, é claro que assim, dentro das possibilidades da época, viver, ela né? tentou viver, tentou viajar, fez algumas viagens e tudo mais. Só que é isso, quando perceberam que ela estava livre demais, muito aqui entre aspas,
Aí falaram, não, ela tem histeria, não pode. Porque lembrando, na época que os pais dela faleceram, ela ficou sendo responsável, aliás, o irmão dela ficou responsável por ela, porque Sim, a mulher não podia ser, ela tinha que ter um homem responsável por ela. sim, tinha Então, tutela dela, quando né? não era o pai, a mulher casava e o marido era responsável pela mulher. Como ela não tinha marido, ela não casou, né? Ela não teve Sim, filhos, não casou. O irmão dela era responsável por ela. sim, Só que o irmão dela também morreu. sim, Então, quando ele morreu, aí foi destinado um tutor, sim. mesmo ela sendo uma mulher adulta. A gente tá falando de uma mulher adulta. Tem lógica nenhuma E foi disso. isso, gente. Ela era uma mulher rica. E Ela até queria viajar, hoje, ela queria estudar, pessoas que visitam a casa dizem que ouvem o espírito dela se andando, lamentando. lamentando e chorando, e a voz dela pela casa. Mas eu não duvido, de verdade, eu não duvido, porque foram 36 anos querendo viver e presa, né? 34, na verdade, né? É, Trinta e seis anos foram confinados, é. eu Trinta e acho que seis. é, eu acho que é meio triste, assim. E existe uma coisa muito em cima do fato dela. Não sei, eu não consigo imaginar que seja. Por mais que, sim, eu sei que a vida dela não foi fácil, porque você ficar preso dentro da sua própria casa não deve. Por mais que Não, seja. casa, você tá Era uma preso. mansão, era uma Tá casa muito, preso. muito da boa. Você tá Tá preso, exato. Você não preso. pode sair da sua casa, você não pode Sim. viver, você não pode se sentir, Tem gente aí sabe? com tornozeleira eletrônica numa mansão que também vive reclamando que não sair, né? Imagina, coitada, naquela época, a mulher não tinha voz nenhuma, tanto tempo atrás. É, Não, é diferente, gente, é horrível. Enfim, tá preso, seja onde for, não é bom. exato. Mas enfim, e agora, de fato, pra finalizar, tem as lendas urbanas envolvendo o metrô de São Paulo. Metrô? Como assim? Eu ando de metrô. Você não sabia que tinha essas coisas Deixa eu te falar, no Rio de Janeiro tem uma Ela tinha que lenda. falar do Rio de Janeiro, Tenho né, que falar do gente? Rio Tem de que falar do Janeiro. Rio de Janeiro. Mas é porque eu acho que isso tem aqui em São Paulo também, mas no Rio falam mais a respeito disso. Tem uma estação que ela não foi finalizada e por isso ela não existe, né? Mas quando você passa É mais escura, ela é tá que eu não fechada. Eu lembro que sei. a gente passou por ela e você Lembra que disse que é uma estação eu fechada. comentei com Sim. você? Porque nos anos 70 eles fizeram, foi o boom, né, do metrô e tudo mais no Brasil, e Ela tá aí, fechada desde os anos 70? tá, Caraca, velho. Por quê? Caracas. caracas, tá fechado, porque eu não lembro qual é que foi a treta, mas acabou não vingando e não existe. Meu Deus. Só que você passa por ela. Sim, E tem gente que já, porque eu acho que não tá aberto, até por uma questão de segurança, né? Não tem sim, manutenção sim, nenhuma ali, ela tá literalmente abandonada. sim. É tipo sei lá, um The Last of Us, não sei se você já Sim, eu assistiu. lembro que a Uma gente coisa passou e você bem falou, The presta atenção que a Walking próxima. Dead, A assim. gente tava andando de metrô lá e ela falou, ó, presta atenção que a próxima é a que eu É te uma falei. vazia que não É a tem. vazia. Eu não vi nada. Porque não tem nada É. mesmo, mas. Não, mas de repente alguém passa e fala, olha, eu vi alguém ali dando sinal pro trem parar. Eu não vi Mas nada. eu gostaria muito que tivesse. Mas falam muito nossa, você ali tem demônios, e Tem você isso e escuta aquilo. vozes, e você não sei o quê. E Mas que tem que tomar muito cuidado, porque se o metrô parar perto, pode ser que você veja um vulto, alguma coisa, entendeu? mas é muito louco tá fechado desde os anos 70, né, gente? É É. muita, Mas é muita por isso, coisa. né? Porque não vingou, não deu certo, não faltou dinheiro pra finalizar a obra, às vezes tem isso também, né? Ou é Muito alguma de área dinheiro que não conseguiu desviado abrir, né? também. Não, acho que. Lá pra cima, eu falo, porque a estação é subterrânea, né? Sim, não, mas eu acho que não foi essa a questão, mas eu nem lembro qual que foi a Gente, não treta. interessa, é no Rio, a gente tá falando de São Paulo, faz favor. Mas eu trouxe aqui porque existe na Estação da República, do metrô da República, tem marcas de mão. E as marcas são vermelhas, como se fosse marca de mão de sangue no teto. Mentira. Você nunca viu? Não. É super famosinho, Na essas República, marcas. eu vou atrás disso. Vamos de metrô pra capital, aí você dá uma olhada. Demorou, demorou. Mas isso é Ponto turístico, marca. metrô, a As Estação da marcas República. de mão vermelhas que. Tem umas marcas de mão, vou colocar as imagens aí pra quem tá assistindo a gente, mas existe, porque aí criou-se teorias e teorias da conspiração Dessas na marcas. internet por conta dessas marcas. Porque alguém aleatoriamente viu, tirou foto e E pronto, bombou. viralizou.
Tem gente que, fantasmas que morreram colocaram suas marcas da mão. Só que, na verdade, essas marcas, elas estão muito próximas de tubos pintados de vermelho. Ah, Então, acho que foram, na verdade, os profissionais ali que devem ter se sujado e apoiado a mão, cocô. entendeu? Então, não é que... É mesmo porque se fosse sangue não estaria vermelho, né? Então, não, e é vermelho, Ah, vermelho, sabe? então. Assim, então, provavelmente não é mesmo sangue. Aham. Mas já falaram de aparições de fantasmas, Nos nos túneis da Sastão. túneis. Então, essa parte de aparição de fantasma, eu não duvido, porque tem gente que se suicida no metrô, né? Cara, tem. E aí, isso daí a gente sabe que já é um chamariz, né? Para que aparições aconteçam. Então, Posso isso eu não falar duvido. teve uma vez que eu estava indo pra eu ainda fazia design de interiores. Eu estava indo pra um dia era um dia que eu ia ter prova na faculdade. E a minha faculdade era longe, ficava na Vila Mariana, né. E aí, o metrô parou, e era um dia que estava um calor. Nossa, ele parou, não funcionava. E a linha azul, que pra quem não é de São Paulo, a gente pega pra descer na Vila. Ela vira Mariana? Maliana, ótimo. Acho que era Isso. Vila Mariana mesmo Toda o vez que eu metrô. vou usar o metrô, eu tenho que ir lá no mapa e ler pra onde que eu tenho que ir, porque eu nunca lembro. Não, é que agora faz bastante tempo que eu não ando de metrô aqui em São Paulo, mas eu sabia de cabeça. Só que eu lembro que eu descia na Santa Cruz, metrô Santa Cruz, lembrei, que é na linha 1 azul. E a linha 1 azul é a primeira linha de metrô que tem em São Paulo, né? Por isso que existem os números. É a linha 1 azul. E ela é bem. Eu não sei como é que tá agora, porque faz tempo que eu não ando, mas quando eu andava de metrô, ela era uma das mais mal acabadas, assim, ela toda destruída, fodida, cagada, Não sei. véia, podre, ruim, enfim. E aí já era ruim. Ah, Aí ela parou, só que eu fiquei sério? parada. E aí Mas avisaram tinha que. gente no trem contigo? Então, falaram. Tava Ah, lotado. tava Era, lotado. era hora de pico que a Tá. gente tava lá. E eu ia atrasada pra fazer prova na faculdade. Ah. Por sorte, muita gente tava parada no metrô comigo, então não ia. Eu Menos mal, tinha. né? Eu tinha como falar pro professor, porque muita gente chegou atrasado pra essa prova. Só que avisaram que tinha indivíduo na via. Eu não lembro como é que Ah, eles falam tá, lá. tá. Esse filho da puta não me. Só que eu fiquei com medo, por quê? A gente parou, o metrô parou e ele parou no meio do nada, num túnel mesmo, sabe? Aham. Só que ele parou de parar tudo, parou o ar-condicionado, a Ele luz, a luz desligou. desligou, tudo Porque, parou. porque tá todo mundo mexendo na via pra tirar o corpo e ter energia, tem que Não, desligar. Não era não era corpo? corpo Era morto. alguém O andando. vagabundo tava andando na via, ele Que pulou e começou a andar. perigo! Que Só que. E ele não tava perigo! pelado? Aí Ah, ele a tava em gente surto, parou, tava em coitado. surto. Ele parou, mas ele foi um filho da puta, porque ele atrapalhou a vida de todo mundo voltando pra Não, eu casa. entendo, mas gente, não façam isso. Tem eletricidade ali, É perigosíssimo, perigosíssimo. mas a gente viu que era uma pessoa que tava Tava em realmente em surto, com surto. certeza. Ninguém faz isso em sã consciência. E aí, Coitado. espero que não. Não, Mas aí todo mundo puto, suando, assim, tava um imagino. fedor já subindo do CC de todo mundo, final de dia. Gente, era noite já tava É. 6h30 da noite. E aí ele passou. Só que deu um certo pânico, um receio. Sabe quando fica uma tensão? Uma coisa esquisita Quando ele dentro do passou? metrô? Não, foi antes dele Ah, passar. Porque a tá. gente ficou, mas parou por conta de quê, né? O que será que deve ter rolado, não sei o quê. E quando apagou as luzes, a gente ficou com luz de emergência dentro do metrô. Puta Aí ficou um merda. clima meio muito esquisito, muito meio tenebroso, assim. Eu falei, Aham. nossa, o que será que rolou? Só que aí mudou completamente a vibe quando a gente viu o cara passando. Ele passou batendo no vidro, zoando com a gente ainda por cima. Peladão. Pelado. É isso, gente. Tava em surto, coitado do homem. Mas eu não duvido, não, que tenha lá as aparições, sim. Mas enfim, e tem isso de ficar, medo de ficar sozinho nas estações? Eu não sei se você Nunca já fiquei teve um. sozinha. Aqui em Mas é São porque você Paulo. pega pouco o Não, eu metrô. pego pouco, mas aqui em São Paulo, você ficar sozinho numa estação de metrô, pô, É tem que que ser depende muita do. sorte. Não, Depende do horário também, depende do né? horário. Eu geralmente, quando eu pego o metrô, é em horário de pico. Então, eu já Mas peguei. sozinha, não tem ninguém, só você na estação, Já aconteceu. deve ser meio tenebroso mesmo. Teve 2 momentos que eu lembro. Um era porque tava muito tarde, porque eu já trabalhei à noite, né? Lembra que eu trabalhei quando eu trabalhava na faculdade, eu trabalhava à noite. Ou Sim. quando eu comecei a trabalhar na faculdade. E aí eu já peguei, não tava vazia, mas ela tava bem menos pessoas, assim, Sim. né? Que era por volta, sei lá, de umas 11 da noite. Sim. E eu voltava da faculdade nessa época também, né? Mais ou menos esse horário. E aí foi. Qual que era a estação? Eu não lembro qual que era a estação.
Mas tem essa, e eu lembrei de lembrei de 3 momentos, então. Teve o momento da pandemia. Na pandemia a gente via muito também as estações mais vazias, porque muita gente foi trabalhar home Sim, office. sim. Só que eu tinha um certo medinho, assim, da estação Rio Grande da Serra. Alguém mora em Rio Grande das Trevas, gente? Ah, não fala assim. Rio Grande das Adoro o Rio Grande da Trevas. Serra. É bem pertinho de Paranapiacaba, um lugar que eu amo, super Então, mas é assustador. isso, porque é serra. É. Então, é uma estação que é engraçada, porque é uma cidade que é toda. A neblina desce e é uma coisa 2, doida que 3 você da não vê. tarde, 4 horas, tá tudo branco. Mas não é muito metrô, né? É bom. Não, é trem. trem, lá é trem. É trem. Eu acho que eu tenho mais receiozinho, assim, de estação de trem do que estação de metrô. De metrô é difícil, porque o metrô, como ele tá mais na capital, a gente tem, sei lá, tem muito mais movimentação, né? Mas é isso. E aí, enfim, aparições de vultos e Ah, banana, gente, eu banana. acho que em todo lugar vai ter esse tipo de aparição. Por mais que você esteja num paraíso, numa ilha deserta, uma coisa incrível, se você tiver sensibilidade para o mundo espiritual, você Vai pode ver. ver, você pode sentir, eh, e afins, né? A gente pode depois fazer um episódio só para falar dessa sensibilidade que ambas temos, né? A família toda que acaba tendo um Graças a Deus pouquinho, né? eu tô de boas, tá? Acho que eu nem sei se eu quero falar sobre pra não chamar. Enfim, Mas a gente pode falar sobre as experiências que a que gente a gente já teve. teve, É né? E a verdade. gente tem, e a gente terá. Brincadeira. Gente, me disse Ah! amor. Gente, me disse amor, vocês já estão carecas de De saber. Fala Que com a é gente. Pra vocês falarem com a gente, se vocês amaram, se vocês odiaram, se vocês têm histórias pra contar a respeito Por favor, do episódio que vocês história. acabaram de escutar. Então é isso, o nosso e-mail tá disponível para vocês poderem encaminhar as histórias de vocês, que é o medissepod@gmail.com, e nos seguem nas redes sociais, que tudo, em todo lugar, @medissepod. É isso aí. As minhas redes sociais é o Paloma BCN, @PalomaBCN no TikTok e o @CNPaloma no Instagram. Isso, e o meu TikTok e Instagram, @duuviana, com 3 U's. Gente, é isso. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Feliz de estar juntas aqui. Sim. E mais uma vez a gente gravou o Me Disse Pode! Beijo! Beijo, gente, até o próximo.